Graça e paz, meus irmãos. Quem fala é Carlos Oliveira, da Escola de Teologia Cristã Reformadores, a STEC-REF. E hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas, ao nosso curso avançado em Teologia. E vamos falar acerca da matéria de Cristologia. Nesta oportunidade nós vamos estudar a matéria da Cristologia. Cristologia, para aqueles que já têm o nosso material, os nossos livros, se encontra no volume 1, matéria de número 2 do nosso livro de estudo da STEC-REF. Aos irmãos que ainda não adquiriram o nosso curso, que ainda não adquiriram o nosso material, entrem em contato nos números que estão abaixo aqui na descrição do vídeo e adquira o seu curso teológico avançado, que com certeza vai lhe auxiliar muito no ministério. Cristologia será a nossa matéria de hoje. Nós vamos aproveitar esse tempo para trazer uma exposição dos pontos mais fundamentais da matéria em questão. A Cristologia é a matéria da teologia sistemática. Teologia sistemática que nós aprendemos na aula sobre teontologia. Nós falamos sobre essas definições ou divisões da teologia. E a Cristologia, ela está inserida dentro da teologia sistemática, que está inserida dentro da teologia cristã. Então, a Cristologia é a matéria da teologia sistemática que estuda a pessoa e a obra de Cristo. Logo, o significado de Cristologia diz respeito ao estudo de Cristo, porque Cristo se refere à pessoa do nosso Senhor Jesus e logia, estudo. Então, a Cristologia é o estudo de Cristo, ou seja, a Cristologia basicamente é a doutrina de Cristo conforme revelada na Escritura. Os estudiosos têm, com o passar do tempo, concordado que a Cristologia é uma das disciplinas mais intimidadoras da própria teologia sistemática. E um erro na cristologia de uma pessoa pode determinar se ela é cristã ou não. Ou seja, isso nos diz da importância de conhecer a cristologia, e não somente isso, mas conhecer a matéria de forma correta. Porque errando um ponto da cristologia pode nos fazer errar em pontos mais triviais. Então é importante prestarmos atenção acerca desta matéria. E não é por menos que aqueles que creem em Cristo são chamados de cristão. E que a fé que professam é chamada de cristianismo. E quais são os temas estudados na cristologia? Na cristologia nós podemos falar sobre vários assuntos, sobre vários temas. E podem ser organizados em duas partes. Primeiro, a pessoa de Cristo. Segundo, a obra de Cristo. Na primeira questão, ou na primeira parte, quando nós falamos do estudo da pessoa de Cristo, a cristologia aborda principalmente a plena humanidade e plena divindade de Cristo. No que diz respeito à humanidade de Cristo, a cristologia considera seu nascimento virginal e as implicações de ele ser plenamente homem, possuindo corpo humano, mente humana, alma, emoções humanas, bem como, claro, suas respectivas limitações e fraquezas, como, por exemplo, sentir dor, fome, frio, cansaço,
aprender coisas, chorar, ficar angustiado e assim sucessivamente. E dentro da pessoa de Cristo, na esfera da sua humanidade, parte importante da cristologia nesse ponto é a doutrina da impecabilidade de Jesus, que afirma que Jesus nunca pecou, ou seja, mesmo tendo a sua humanidade, ele nunca cometeu pecado. E este ponto é um ponto importante, porque esse tópico da cristologia também combate falsas doutrinas, que inclusive negam que Jesus era humano, como por exemplo o docetismo. Já no que diz respeito à divindade de Cristo, a cristologia considera como ensino bíblico que afirma que Jesus não somente era homem, como também Deus. E como essa verdade é fundamental para a fé cristã, nós temos que entender a diferença desses pontos. Essa verdade, inclusive, condena heresias como o arianismo, o adocianismo, que negam plenamente a divindade de Jesus. Então nós enxergamos no docetismo uma heresia que nega a sua impecabilidade, e nós vemos no arianismo, por exemplo, e no adocionismo, que nega a sua divindade. O nome deste termo, o nome técnico deste termo sobre a humanidade de Cristo e a divindade de Cristo, é chamado de união hipostática. União hipostática. Quando nós falamos de união hipostática, nós estamos falando da humanidade e da divindade de Cristo na pessoa de Jesus. Depois a cristologia também aborda, no caso, a unidade da pessoa de Cristo no mistério da própria encarnação. E neste ponto o estudo enfoca a importância da afirmação de que a plena divindade e a plena humanidade de Cristo são combinadas numa só pessoa. Em outras palavras, são duas naturezas distintas, cada uma com seus próprios atributos, unidas inseparavelmente na pessoa de Cristo. Por isso, a boa cristologia também consegue responder eficazmente às heresias que surgiram ao longo da história da igreja com o propósito de atacar a pessoa de Cristo. Na segunda parte, que é o estudo da obra de Cristo, a cristologia estuda tudo o que envolve o ministério do Senhor Jesus. E nesse ponto, são abordados os diferentes estágios da obra de Cristo, seus ofícios, como por exemplo, sendo profeta, sendo sacerdote, sendo rei, e o significado da expiação, envolvendo nesse sentido o que? O sacrifício, a propiciação, a imputação ou substituição, a reconciliação e a redenção. Então, essas duas são as duas partes principais do estudo da cristologia. Sua pessoa, como a primeira parte, e a sua obra. Então, nós já temos a compreensão estrutural da importância de se estudar a cristologia. E qual a importância da cristologia bíblica? Qual a importância de estudarmos esta matéria? Na Bíblia encontramos o próprio Jesus, o próprio Senhor Jesus, fazendo uma pergunta decisiva aos seus discípulos. Ele perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Está lá em Mateus capítulo 16, versículo 13. E os discípulos responderam, dizendo que algumas pessoas diziam que ele era João Batista, outras pessoas disseram que ele era o profeta Elias, outros disseram que ele era Jeremias. 2000 anos ou mais de 2000 anos depois, as respostas de muitas pessoas permanecem muito parecidas com as respostas das pessoas do tempo de Jesus.
Elas pensam que Jesus foi um grande exemplo de homem, uma pessoa comprometida com a paz e com o amor, apenas um profeta notável que marcou a história da humanidade. Mas todas essas respostas falham em reconhecer quem de fato é a pessoa de Cristo. E após os apóstolos, ou melhor, após ele ter feito esta pergunta aos seus discípulos, Jesus direcionou, no caso, a mesma pergunta a eles. Olha, e vocês? Primeiro Jesus quis saber o que os outros falavam. Aí agora Jesus diz, agora, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí, pela revelação divina, Pedro ofereceu a resposta correta. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A pergunta de Jesus e a resposta de Pedro apontam para a importância de estudar a cristologia. E a resposta de Pedro fica ainda mais significativa quando nos lembramos que ele declarou isso a respeito de um homem com quem ele convivia diariamente. Pedro, naquele momento, não estava diante do Cristo exaltado, mas diante do Cristo humilhado, o Cristo que estava entre nós como homem. E por isso que sua resposta é o contexto que a envolve, e o contexto que a envolve apontam para a síntese da doutrina bíblica a respeito de Cristo. Ele é plenamente Deus e plenamente homem em uma só pessoa. Através da cristologia também podemos entender que Jesus Cristo é absolutamente suficiente para todas as questões que envolvem a nossa existência. O apóstolo Paulo escreve: em Cristo habita corporalmente a plenitude da divindade. Tudo isso para testificar a importância do estudo da cristologia. E não somente esses aspectos, mas nós podemos estudar muitos temas. Claro que nós não vamos falar de todos eles, mas eu vou falar aqui os temas que nós podemos também encontrar na cristologia. Nós falamos, por exemplo, da natureza divino-humana de Jesus, que é a união hipostática, a divindade de Jesus, a humanidade de Jesus, a encarnação, a revelação de Deus através de seu Filho, os milagres, os ensinamentos, a morte expiatória, a ressurreição, a ascensão, a intercessão em nosso favor. Todos esses pontos ao redor de Cristo. E principalmente a volta ao mundo para reinar sobre aqueles que nele crê. Então vocês observem que é bem amplo o estudo da cristologia. E como nós não vamos conseguir falar de todas, vamos pegar aqui um dos mais importantes. E nós vamos começar falando acerca da natureza de Jesus. E a natureza de Cristo é uma questão da busca por determinar se Cristo era um homem com uma tendência para pecar igual a de Adão, antes do pecado, que no termo técnico é conhecido como pré-lapsarianismo, ou uma tendência ao pecado igual a de Adão depois do pecado, que no termo técnico podemos falar sobre pós-lapsarianismo, ambas diretamente relacionadas com a doutrina da salvação, a soteriologia, que nós vamos falar em uma outra oportunidade, em uma outra aula. Visto até que o ministério de Cristo se caracterizava pelo exemplo na superação do pecado, mostrando que era possível, sim, o homem viver sem pecar. Entre as principais escolas, irmãos, que buscaram determinar a natureza de Cristo, nós falamos algumas lá atrás, eu vou agora explicar com mais detalhes. Eu vou tentar pegar algumas aqui para vocês. Por exemplo, o arianismo. O arianismo crê que Jesus, apesar de ser superior, seja inferior ao Pai. Percebe como é complicado isso, né? O arianismo entende, Jesus é superior, só que ele não é superior como Pai, ele está abaixo.
É o que acredita o arianismo. O docetismo defende que Jesus era um mensageiro e que seu corpo carnal era apenas uma aparência e a sua crucificação teria sido apenas uma ilusão. O ebionismo crê em Jesus como um profeta, nascido de Maria e José e que teria se tornado Cristo no ato do batismo por João. O eucaçaísmo recusa deliberadamente a divindade de Cristo e apenas o consideram o último dos profetas. E no caso, a nomenclatura para eles é diferente. No eucaçaísmo, Jesus é chamado de anjo Jesus. O monofisismo, que também é muito conhecida, defende que Cristo teria uma única natureza, composta da união de elementos divinos e elementos humanos. Tá vendo só? Esse daqui do monofisismo dá para confundir. O nestorianismo, segundo a qual Jesus Cristo é na verdade duas entidades, vivendo no mesmo corpo. Ou seja, que Jesus tinha duas situações, não é? Uma situação humana, Jesus, e uma divina, Cristo. E eu já vi muitos cristãos falando sobre isso. Ou seja, não conhecem a doutrina e estão defendendo uma doutrina parecida com a doutrina nestoriana, dizendo que a parte humana de Jesus Cristo é conhecida no seu nome físico como humano Jesus, e a parte espiritual divina, ou a sua divindade, no título Cristo. E isso é perigosíssimo. Vi muitos irmãos apresentando uma cristologia tendo esta definição que está errada. Além dessa, nós temos o miaficismo, que defende que Jesus, ou que em Jesus, existe a natureza humana, divina, mas que estas duas naturezas se unem naturalmente e completamente para formar uma única e unificada natureza de Cristo. O sabelianismo, que defendia que Jesus e Deus não eram pessoas distintas, mas sim aspectos ou modos diferentes do trato da divindade com a humanidade. E também nós podemos falar do trinitarianismo, que crê em Jesus como a segunda pessoa da Trindade divina, que é o que nós também conhecemos. Então, para que vocês percebam quantas deturpações ocorrem ou ocorreram acerca da interpretação ou da correta interpretação da natureza de Cristo. E é por esta razão que nós temos que ter a capacidade de conhecer, de nos dedicar a este ponto. E o ponto correto para se tratar da união ou da natureza de Cristo é, como eu falei anteriormente, a união hipostática. E o que é a união hipostática? Como eu falei, é um termo técnico na teologia cristã, empregado na cristologia, com referência também à encarnação, para descrever a união das naturezas divina e humana de Cristo em uma só pessoa. E onde ficou definido essa questão? No Concílio de Calcedônia, no ano de 451. No Concílio de Calcedônia, irmãos, foi estabelecido pela igreja cristã da época que o nosso Senhor Jesus era Deus verdadeiro e homem verdadeiro, composto de alma racional, corpo, consubstancial ao Pai, segundo a divindade, e consubstancial a nós, segundo a humanidade. Tomás de Aquino, e eu recomendo aos irmãos comprarem, os que puderem, a Suma Teológica de São Tomás de Aquino, ele afirma que a natureza humana em Cristo, embora seja uma substância particular, como porém entra na união de um ser completo, isto é, de Cristo na sua totalidade, enquanto Deus e homem, não pode chamar-se hipóstase
ou suposto, mas é esse ser completo para o qual concorre que se chama hipóstase ou suposto. Tertuliano, ele fala muito com respeito a essa questão. No primeiro concílio de Nicéia, Tertuliano já havia enfrentado o dilema do relacionamento entre a natureza humana e divina de Jesus. E ele sabia da necessidade de se enfatizar a divindade do Verbo, mas ao mesmo tempo em como conciliar isso com algo de igual importância. E Tertuliano defende veementemente a existência de duas naturezas na pessoa de Cristo, embora infelizmente não fosse vista com bons olhos pelos teólogos ocidentais de sua época, mas que em seguida se tornaria base para o estabelecimento da doutrina ortodoxa. E claro, não somente as que eu já citei anteriormente, irmãos, há outras controvérsias sobre as duas naturezas de Cristo. Muitas outras naturezas. Nós poderíamos citar muitas aqui. Por exemplo, nós podemos falar sobre Paulo de Samosata, que é muito conhecido no meio da história eclesiástica de Eusébio de Cesareia, aliás, né? Na obra de Eusébio de Cesareia, onde ele relata a forma pela qual ele veio a ser condenado. Samosata foi condenado. Foi um teólogo do partido sírio que abraçou o adocionismo de Teodoto de Bizâncio. E ele não foi condenado apenas por isso, mas também por levar um modo de vida mundano divergente da fé cristã. Então perceba que nos primeiros séculos do cristianismo, quando não se havia definições do tipo, muitas coisas ficaram para ser definidas. E a natureza de Cristo, a sua humanidade, foi, podemos assim dizer, aquela que mais ocupou as bibliotecas dos estudiosos. E dentro dessa questão, um ponto muito importante, que é o que nós vamos dizer aqui, por exemplo, é quando nós falamos, é claro, não vou falar com muito aprofundamento nesta oportunidade, mas os irmãos podem buscar em novas fontes, leituras de bons livros, quando nós chegamos ao tema do Jesus histórico. O termo Jesus histórico refere-se a uma série de reconstruções acadêmicas do primeiro século acerca de Jesus. E estas reconstruções, elas são baseadas em métodos históricos, incluindo a análise crítica dos evangelhos canônicos, como a principal fonte para a sua própria biografia. E juntamente com a consideração do contexto histórico e cultural em que Jesus viveu. E a pesquisa sobre o Jesus histórico teve início no século XVIII e se desenvolveu até hoje, os nossos dias, em três ondas, preocupadas em reconstruir os fatos históricos e a pessoa humana de Jesus, que ficavam como que escondidos atrás das afirmações dogmáticas e da fé das igrejas. E tal busca do Jesus histórico teve como premissa uma mentalidade racionalística, que acredita poder reconstruir a verdade histórica relacionada a Jesus por meio da razão, e que foi impulsionada pela descoberta da estratificação e fragmentação dos textos bíblicos e sua consequente classificação. E um aspecto fundamental desta busca do Jesus histórico é tentar inserir Jesus no contexto histórico sociocultural do judaísmo do século I na Palestina, por meio dos estudos de fontes canônicas, apócrifa e pseudepigráficas. Canônicas, apócrifas e pseudepigráficas, que lançaram novas luzes sobre a complexidade da religião
e, claro, da sociedade judaica daquele tempo. E a busca pelo Jesus histórico se apoia na literatura bíblica e extra-bíblica do século I, nas descobertas arqueológicas, nos estudos sociológicos, historiográficos, para reconstruir e entender o contexto histórico, sociológico, religioso do tempo de Jesus, tentando entender e imaginar o impacto de sua pessoa e de sua mensagem dentro deste mesmo contexto. Portanto, parte-se do pressuposto que Jesus deve ser lido dentro do contexto da Galileia daquele tempo. E na visão geral da busca dos Jesus históricos, e uma visão mais ampla, né, da compreensão da busca do Jesus histórico, acredita-se no caso que Jesus histórico foi um homem que viveu na Galileia, foi discípulo de João Batista, por um período de pelo menos um ano foi rabi na região da Galileia até a sua crucificação, que provavelmente, segundo eles, ocorreu na Páscoa no ano 30 por motivos políticos, que realizou pelo menos uma peregrinação em Jerusalém, que era uma província romana da Judéia, e que foi um profeta apocalíptico e um professor de ética autônoma, que contava parábolas acerca do reino de Deus. Nesta compreensão do Jesus histórico, neste entendimento do Jesus histórico, essas análises, essas definições acerca da pessoa de Cristo, foi estabelecida através justamente da análise da pessoa de Cristo, da obra de Cristo no tempo bíblico. E não somente essas questões de ordem natural, nós iremos falar também, não podemos deixar de falar sobre as questões da obra de Cristo. E nós vamos falar também, nesta oportunidade, acerca do Jesus Cristo, profeta, sacerdote e rei. Os três cargos mais importantes que poderiam existir para o povo de Israel no Antigo Testamento era justamente esse. O de profeta, como por exemplo Isaías, Jeremias, Natã. O de sacerdote, como por exemplo Arão e Samuel. E o de rei, como Davi, Salomão, Josafá. O profeta falava as palavras de Deus ao povo. O sacerdote oferecia sacrifícios e orações a Deus em favor do povo. E o rei governava o povo como representante de Deus. E na matéria da obra de Cristo, Cristo preenche esses três ofícios da seguinte maneira: como profeta, ele transmite a palavra de Deus a nós; como sacerdote, ele tanto oferece sacrifício em nosso favor, quanto ele mesmo é o sacrifício; e como rei, governa a igreja e todo o universo. Então, Cristo como profeta, por exemplo, vamos usar aqui alguns exemplos para nossa maior compreensão. Moisés foi o primeiro grande profeta do Antigo Testamento. Escreveu os 5 livros da Bíblia, os primeiros, o Pentateuco. Depois vieram tantos outros profetas, né? Mas se olharmos a história de Jesus Cristo nos evangelhos, ele não é visto como um profeta ou o profeta semelhante a Moisés. Apesar, é claro, de que em algumas referências as pessoas o chamavam de profeta, eles conheciam pouco sobre ele. Por exemplo, quando Jesus disse à mulher samaritana um pouco da sua vida passada, ela imediatamente disse que ele era profeta. O cego de nascença também falou que Jesus era profeta. Mas havia uma expectativa de que viria o profeta predito por Moisés, como por exemplo na multiplicação dos pães e peixes. Alguns exclamaram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Representando como contexto o que está escrito lá em Deuteronômio 18, verso 18, que diz: suscitar-lhe-ei um profeta. As cartas de Paulo também não citam Jesus como profeta explicitamente, apesar de Jesus ser o profeta predito por Moisés
ele é infinitamente maior que todos os profetas, tanto do Antigo como do Novo. Jesus era aquele sobre quem os profetas falavam, escreviam. Ele não era meramente um mensageiro da revelação de Deus como todos os profetas, mas ele era a própria fonte de revelação de Deus. Ou seja, no passado, Deus se revelou a nós através dos pais e dos profetas, mas hoje ele se revelou através de seu Filho, como sacerdote. No Novo Testamento, Jesus é o nosso grande sumo sacerdote. Jesus ofereceu um sacrifício perfeito pelo pecado, não com sangue de touros ou bodes, com o seu próprio sangue. E este sacrifício que Cristo fez foi definitivo e completo, jamais precisa ser repetido. Ele foi tanto o sacrifício, quanto também o sacerdote que oferecia o sacrifício. Os sacerdotes compareciam à presença de Deus em tempos em favor do povo, mas Jesus fez mais que isso. Ele continuamente intercede por nós diante de Deus, de forma que não precisamos mais de um templo em Jerusalém, nem de um sacerdote especial que seja intercessor entre nós e Deus. Porque a palavra nos diz, lá em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, que há só um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então ele foi o sacerdote que ofereceu o sacrifício e foi o próprio sacrifício. E como rei, Jesus nasceu para ser o rei dos judeus, mas não aceitou ser um rei do jeito que o povo queria. Um rei territorial, terreno, com poder militar, com espada, com um exército de soldados, um rei que libertasse o povo judeu do domínio de Roma. Eles queriam um rei político, cheio de fama e de pompa, mas Jesus recusou tudo isso. Ele disse a Pilatos em João 18,36, o meu reino não é deste mundo. Mas Jesus tem um reino cuja vinda ele anunciou em sua pregação aqui na terra. É um reino celestial. Jesus é o rei que vem em nome do Senhor. É o rei dos reis, Senhor dos senhores, que está sentado à direita do Pai. Está acima de todo nome. Tem todas as coisas debaixo dos seus pés. Ele é o cabeça de todas as coisas. Esse ofício de rei será reconhecido pelas pessoas quando Jesus voltar com poder e grande glória, cumprindo-se o que nos é revelado em Filipenses capítulo 2, no versículo 10 e 11, que diz, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então Jesus ele é maior que todos os profetas, ele intercede por nós levando nossas orações a Deus, não é apenas um mensageiro diante de Deus, mas um intercessor, ele é o nosso advogado que nos defende do acusador. Jesus é o rei de toda a terra, mas o seu reino não é deste mundo, é um reino celestial que está preparado para nós quando nos encontrarmos com ele na glória eterna, e essa é a nossa esperança em Cristo, o amado das nossas almas, o nosso rei e libertador. Então nós podemos observar aqui, em nosso estudo de Cristologia, pontos fundamentais do estudo da Cristologia. Então que os irmãos continuem estudando, continuem lendo o material, ouvindo quantas vezes for necessário os áudios dos estudos, das matérias, para que possamos ter um conhecimento apurado acerca da palavra de Deus. Observaram quantas informações tivemos aqui? Então você que me acompanha, você estudante, aluno da STEC-REF, acompanhe todas as matérias para que possamos chegar a um pleno conhecimento da palavra de Deus com verdade. Uma teologia cristã bíblica e racional acima de tudo. Aqueles que ainda não adquiriram o curso, entre em contato com a nossa secretaria. Temos representantes em vários estados do nosso país. Que Deus possa abençoar a cada um dos alunos. Continuem estudando para que nós venhamos avançar cada vez mais
na graça, no conhecimento da verdade e da palavra que é o Senhor Jesus. Que Deus abençoe e até a próxima aula.